Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um. Eu queria falar aqui um pouco sobre o poder do sangue de Jesus em nossas vidas. Um texto que se encontra em Êxodo 12, no verso 13, que diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse tema é o tema do capítulo que nós encerramos, e nós já vamos passar para o próximo capítulo já essa semana, né? E eu queria destacar o seguinte, que a mente obscurecida não consegue compreender o poder do sangue de Jesus. Alguns teólogos liberais chegam a dizer que o cristianismo é a religião de matadouro. É um absurdo, mas é tamanha a cegueira que eles têm em relação ao poder do sangue. Claro, vamos falar de um Jesus histórico que ressuscitou sim, mas ressuscitou na mente humana, ressuscitou na mente dos seus discípulos e não em carne e osso, o contrário do que a Bíblia diz, que ele ressuscitou corporalmente. Bem, vamos lá. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Portanto, rejeitar o poder do sangue é rejeitar a Jesus e também rejeitar a vida eterna. O Senhor Deus, ele viu o sangue nas portas. Quando lá no Egito o Senhor passa, aquele sangue para os egípcios estava do lado de fora das casas dos israelitas. Ele era um sinal, sim, do juízo de Deus contra o pecado, mas ele era um sinal de proteção para aqueles que estavam dentro daquelas casas. E assim, o sangue na porta do vizinho não era suficiente, era necessário você aplicar esse sangue na sua casa, na sua vida, a fé em Cristo Jesus. Deus também viu o sangue na Arca da Aliança. Então, no dia da expiação, era o único dia que o sumo sacerdote tinha permissão para poder entrar dentro do Santo dos Santos. Então ele fazia o quê? Ele fazia primeiro um sacrifício de um novilho para ele, em prol dos pecados dele e da sua família. Pegava o sangue e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Depois ele pegava um bode, sacrificava em favor do povo, pegava o sangue e aspergia no propiciatório, lá dentro, na Arca da Aliança. Então Deus viu o sangue também, além da porta da casa dos israelitas no Egito, ele vê o sangue também no propiciatório, que é a tampa em cima da Arca da Aliança. E aí também ele vai ver isso acontecendo quando você vê o sumo sacerdote no final do dia da expiação, que ele faz, ele pega o outro bode que seria enviado, ele coloca a mão sobre ele, confessa o pecado do povo e envia pela mão de um homem à disposição. Então quando Deus olhava para baixo nesse dia, ao invés de ele olhar para o propiciatório e ver lá dentro as tábuas da lei, né? E entender assim, a lei está sendo violada. Não, ele via o sangue, que era o perdão dos nossos pecados. Amém? Deus também viu o sangue nos corpos dos sacerdotes. Quando os sacerdotes foram separados, né? Moisés pega então o sangue e ele vai lá e coloca uma gotinha de sangue com o dedo na orelha de Arão e dos seus filhos. Ele vai fazer isso aqui na orelha, no polegar do pé direito também de cada homem e no polegar da mão direita. Ou seja, o sangue é o que está santificando e purificando esses sacerdotes. Nós somos hoje sacerdotes de Deus. Deus também vê o sangue na cruz. Colossenses capítulo 1, verso 20 diz o seguinte, que o Senhor lá na cruz, havendo feito a paz pelo sangue. Quando nós falamos a paz do Senhor Jesus, nós temos paz com Deus por causa do sangue de Cristo que nos purifica do pecado. E por isso, na ceia do Senhor, o Senhor Jesus vai nos fazer lembrar da nova aliança. De qual maneira? Que Ele estabeleceu essa aliança mediante o seu sangue para nos colocar em paz com Deus, para reconciliarmos com o Senhor. Então Ele coloca ali aquele sangue das suas feridas, não apenas cicatrizes que ficaram, mas houveram. Se há cicatriz é porque houve feridas literais. Então derramou sangue. Então aquela ceia para que o povo lembrasse do preço que ele pagou por nós. Esse é o sangue de Cristo que nos lava dos nossos pecados. O apóstolo Pedro vai falar em sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, que nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus.
E para encerrar, 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós venhamos confessar e depois, durante essa confissão, nós não venhamos apenas falar palavras vazias, mas confiar no poder do sangue de Jesus que traz a paz de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe e que o Senhor possa derramar a paz dele sobre a vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe vocês.